A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, um excelente dia, uma excelente segunda-feira. Estamos mais uma vez aqui nesta manhã com a live Manhã com Propósito, para louvar, bendizer e exaltar o nome daquele que é digno, vive e reina para todo sempre. Estamos aqui nesta manhã para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Deus nos propôs mais um dia, mais um fôlego de vida, mais uma oportunidade. Então estamos aqui para glorificá-lo. Eu quero pedir para você que já está conosco aí, tá? Entrar para participar juntamente conosco, mandar o seu bom dia, a paz do Senhor. Deus tem uma palavra reservada aos nossos corações e nós já estamos aqui, né? Juntos à adoração. Segunda-feira, segundo dia da semana, né? A semana começou ontem. Nós temos mais 6 dias para fazer aí, né? Tudo aquilo que nos é proposto. Porque o ontem já passou, o que tinha que ser feito ontem foi, né? Mas o hoje não chegou e eu quero te perguntar nesta manhã. Você já agradeceu a Deus pelo dia? Você já louvou a Deus por esta oportunidade? Você já expressou adoração pela tua saúde? Você já agradeceu olhando a tua família, a casa que você mora, os bens que você tem? Porque isso é espírito de gratidão. Agora, se nós ficarmos reclamando por aquilo que ainda não temos, fica difícil de nós recebermos alguma coisa do Senhor. Se nós ficarmos reclamando por aquilo que ainda não chegou, fica difícil de nós, né, recebermos o milagre, recebermos a bênção, porque nós vamos ser murmuradores, né? Nós vamos ficar reclamando por aquilo que ainda não chegou. Seja grato por aquilo que você já viveu. Seja grato por aquilo que você tem nas suas mãos. Seja grato pela saúde. Pastor, mas estou passando por luta. Está passando, vai dando glória a Deus. Pastor, estou passando por perseguição. Está passando, vai dando glória a Deus. Pastor, eu estou vivendo isso. Está vivendo? Renuncia, fala, eu não quero mais. Vai dando glória a Deus. Porque uma coisa é passar e outra coisa é viver, irmãos. Quando nós estamos vivendo, nós demos liberdade para aquilo entrar na nossa vida. Vivendo no pecado, vivendo na mentira, vivendo no engano, vivendo na oposição. Aí nós demos legalidade para isso entrar na nossa vida. Agora, passando é diferente de viver. Viver, nós temos que viver uma vida com Cristo. Viver, nós temos que viver uma vida com Jesus. Vamos agora, né, orar a Deus, para nós já estarmos entoando os hinos da harpa cristã. Você que aí está assistindo pelo Fed de Notícias, clica aí, participe conosco, em nome de Jesus. E nós vamos adorando junto ao Senhor. Senhor meu Deus e eterno Pai, eu quero nesta manhã te glorificar, eu quero nesta manhã te bendizer por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é na nossa vida, Senhor. Chegamos aqui nesta manhã porque o Senhor nos sustentou, o salmista disse, deitei, dormi e acordei, eu levantei porque o Senhor me sustentou. Então, se não é o teu sustento, nem acordar nós poderíamos, Pai. Se não é a tua paz, nem dormir nós poderíamos, Pai. Se não é os livramentos, nós nem aqui estaríamos, Senhor. Se o Senhor tirar a mão de nós, Pai, nós somos consumidos, Senhor Jesus. Se o Senhor tirar a proteção, a guarda, nós somos tragados. A Bíblia diz, meu Pai, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, Pai. É pelo teu amor, é pela tua bondade que aqui estamos, Senhor Jesus. Então que nesta manhã o Senhor nos conduza, nos direcione. Faça conforme o teu querer e a tua vontade. E assim nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. A missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. 156. A paz do Senhor Jesus a todos. Aleluia. Louvor da harpa cristã de número 156. Amém.
O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste, viu. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante, achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, e graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Glória a Deus, aleluia. 227. Aleluia. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece,
foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, Podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Já estamos aqui mais uma manhã, né? Igual está a escrita dessa camiseta, pergunte-me sobre Jesus, né? Se alguém te perguntar sobre Jesus, você vai responder o quê? Se alguém te perguntar sobre Jesus, né? Estamos embasados na palavra para responder quem é Jesus sobre a nossa vida, quem é o Senhor sobre nós, qual é a garantia que temos de uma vida eterna, como que estamos andando diante da presença do Senhor, porque às vezes nós pegamos um versículo, irmãos, e colocamos ele como chave na nossa vida, né? Pastor, é errado? Não. Mas é a mesma coisa se nós colocarmos a Bíblia aberta, né? No Salmos 23, Salmos 91, João 3,16, e não meditarmos, não saber o teor, não saber a profundidade daquela palavra. É a mesma coisa de conhecer Jesus só pelo nome. Jesus nos chama na profundidade do teu amor. Glórias a Deus. Eu quero saudar vocês que já estão conosco. Tem um pouco de gente aqui hoje. Nós estamos aqui com a nossa irmã Selma, né? Selma, nossa irmã diaconisa Elísia, a Vera Vieira, meu amigo em particular, o Rogerinho, né? Rogério, lá da cidade de Garça. Eita, vai subindo aí. Nosso irmão e pastor Décio, né? Da cidade de Nova Odessa. Nossa irmã Ângela, a nossa irmã Larissa, nossa irmã missionária Célia e nosso irmão Rubens. E tantos outros que estão aí, né? E não entraram, né? Tantos outros que estão, a Ângela Gonzaga também está aqui, tantos outros que estão assistindo aí pelo feed de notícias, mas não clicaram, não tem problema. O importante é você ser alcançado. Semana de bênção, de vitória. Eu já acordei bem feliz, porque Deus me propôs mais um dia, mais uma oportunidade, né? Porque se eu não crer, se eu não lutar, irmãos, a única coisa que cai do céu é chuva. O restante nós temos que correr atrás, tá? Para acessar os céus e tantas outras coisas. Você já agradeceu a Deus por hoje? Você já louvou a Deus por esse dia? Você já agradeceu a Deus pela tua família?
né? Tá meio escurinho hoje, não sei o que está acontecendo. De amarelo eu tô ficando negro aqui. Nossa irmã Tereza Raquel, seja bem-vinda em nome de Jesus. Não tem sol e não tem luz aqui, né? Tá difícil para mim aqui hoje. Eita. Tem brilho para mais de metro. Glória a Deus. Irmãos, vai ter que ser assim mesmo. Agora melhorou. Era eu que estava muito em cima. Glória a Deus. Esse pastor é uma benção. Esse pastor é uma benção, hein? Glória a Deus. Agora ficou bom, né? Vamos para a palavra que nos é proposta. Segundo Samuel, capítulo de número 6. Versículo de número 1. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 1 a seguir, diz assim. A epígrafe diz: Davi traz a arca para Jerusalém. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi com todo o povo que tinha consigo, de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá. Eusá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de madeira e de faia, com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros e com cimbalos. E chegando à eira de Nacon, estendeu a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi contristou-se, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. E foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Louvado seja Deus. Irmãos, antes de nós chegarmos em Samuel capítulo 2, a Bíblia vai nos dizer, em 1 Samuel capítulo 4, a partir ali do verso 11, que 2 sacerdotes estavam, no ofício sacerdotal. A Bíblia nos faz entender que é Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. A Bíblia diz que eles estavam fazendo o que era mal diante do Senhor. A Bíblia diz que eles pegavam, armavam tendas na frente do templo, prostituíam,
roubavam, mentiam, enganavam. As ofertas que vinham para o Senhor era para eles também viver, mas primeiro o ofício era a casa do Senhor. A Bíblia diz que ele metia os garfos lá, pegava as partes que bem lhe cabiam, que bem achavam que era deles, e tomavam posse. A Bíblia diz que eles estão em guerra. E no capítulo 4, verso 11 de 1 Samuel, a Bíblia diz que os filisteus, quando viam a arca do Senhor, eles ficavam com medo, porque sabiam que era a presença. Mas naquele dia, eles resolveram lutar. Ofni e Finéias, além de perder a vida por causa do pecado, por falta da providência de Deus sobre a vida deles, por falta da proteção, porque Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E muitas das vezes Deus tem nos avisado, irmãos, e nós não queremos renunciar. Então, nós estamos por nós mesmos. A Bíblia diz que além deles morrerem, a arca é levada dali para a terra dos filisteus. A Bíblia diz que os filisteus tentaram escarnecer do Senhor, de Deus, mas não conseguiram. O poste ídolo Deus quebrou, esmigalhou no templo deles, e eles ficaram com medo, porque Deus mandou 2 pragas à terra dos filisteus naquele tempo. Praga de hemorroida e praga de rato. Saiu as hemorroidas, aí Deus mandou uma praga de rato, e os ratos ficavam correndo atrás por causa do mau cheiro, por causa do odor. A Bíblia diz que eles temeram ao Senhor. Fizeram 2 imagens, uma de uma hemorroide e uma de um rato, e mandaram a arca embora dali. Eles colocaram num carro novo e só deixaram a arca aí. Disse, deixa ela aí, nós só vamos protegendo ela. A Bíblia diz que a arca, ela fica na casa de Abinadab por 20 anos, irmãos. Então nós vamos entender que não é estar supostamente com a presença, mas é estar na presença. Estar na igreja não é garantia de salvo, irmãos. Estar na igreja não é garantia de vida eterna. Estar na igreja não é garantia de ter Jesus na sua vida. Mas ter Jesus me garante que eu tenho que estar na igreja para adorar. Ter Jesus me garante que a minha vida ela muda. Ter Jesus me garante que a adoração independe do dia e do momento que eu estou vivendo. Então, 20 anos não teve uma manifestação de Deus na casa de Abinadab, porque a Bíblia não menciona. 20 anos ele não ousou adorar a Deus como Deus merece. 20 anos a arca, a presença, ficou esquecida ali. Quem sabe ele colocou num lugar e disse, ó, tá trancado, tá seguro, e acabou. Deus não quer que nós deixemos a tua presença desse jeito dentro de nós, ó, Deus está trancado aqui e acabou. Não, Deus quer manifestação. Deus abençoe nossa irmã Beatriz. Então nós temos que entender a primeira coisa. Falta presença, falta propósito e falta as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Pastor, me explica mais. A Bíblia diz que nesses 20 anos que a arca está lá, Deus deu vitória para Davi, Deus devolveu cidade para Davi, Deus honrou Davi, Deus deu o povo para Davi, Deus sustentou o teu ministério e a tua vida. Davi chega um dia e olha e fala, eu preciso trazer a presença de Deus de volta. Eu preciso que a presença de Deus seja trazida, a arca seja trazida para cá. Eu tenho tudo, já ganhei tudo, mas o mais importante não está aqui, a presença, a arca da aliança. E essa arca foi feita por uma aliança de Deus com o seu povo. A Bíblia diz que Davi pega um carro de boi, vai na casa de Abinadab, e aí começa-se a trazer a arca. Começa-se a trazer a presença. A Bíblia diz que Abinadab libera os seus 2 filhos, Uzá e Aiô. A Bíblia diz que Aiô está indo na frente, Uzá está indo do lado, protegendo ali a arca. Só que quando chega na eira de Nacon, os bois começam a tropeçar. Na eira de Nacon, irmãos, eu já imaginei que fosse de várias formas, mas ela é plana. A eira de Nacon é um lugar plano. Os bois começaram a tropeçar, sabe por quê? Porque Deus fez os bois.
Mas boi não é para carregar a presença de Deus. Quem tem que carregar a presença de Deus somos eu e você. Pastor, me explica mais. A Bíblia diz que os bois começaram a tropeçar. Uzá coloca a mão porque a arca está pendendo. Já logo abre uma rotura no seu peito, um buraco. De um lado para o outro ele cai. A ira de Deus se acendeu contra Uzá. Pastor, mas ele estava com boa intenção. De boa intenção o inferno está cheio, irmãos. Mas Deus não quer que nós tenhamos boa intenção. Deus quer que nós tenhamos obediência. A Bíblia diz que a tristeza tomou conta de Davi. Ele parou ali. E já logo mandou a arca para a casa de Obed-edom. Eu quero que você entenda juntamente comigo nesta manhã. Primeiro, quem tem que levar a arca é levita. Quem tem que trazer a arca é levita. E da forma que Deus quer. Deus não quer que nós trazemos a tua presença em carro de boi. Pastor, como é trazer a presença de Deus em carro de boi? De qualquer forma. Sem obediência à palavra. Sem instrução bíblica. Achando que está tudo normal. É comum, é assim mesmo. Ó, Deus só quer o coração. Venho nesta manhã te lembrar e te dizer que Deus não quer coração. Ele quer que santifiquemos corpo, alma e espírito, irmãos. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas nesta imprudência custou a vida de Uzá. Pastor, Uzá morreu por causa de Davi? Por causa da imprudência de Davi. Por causa da minha imprudência eu posso matar alguém. Por causa da tua imprudência você pode matar alguém. Pastor, misericórdia é. Se nós levarmos a presença de Deus de qualquer maneira, irmãos, e chegar na eira de Nacon e não tiver arrependimento, vai morrer. E vai morrer, não só Uzá, vai morrer muita gente. Deus abençoe nossa irmã Cristina. Pastor, me explique então. A Bíblia diz que levou-se a arca para a casa de Obed-edom. Davi volta para a cidade. E eu fui pesquisar o que significa Nacon. Nacon significa, em hebraico, consolar, arrepender-se ou ser consolado. Então a eira de Nacon era para Davi consolar, arrepender-se e ser consolado. Pastor, por quê? Porque ele quis trazer a presença de qualquer forma. Não é o status, não é a autoridade imposta pela terra, não é aquilo que a terra está aplaudindo, não é aquilo que as pessoas estão olhando, mas é segundo a palavra de Deus, é segundo a vontade do Senhor, é segundo aquilo que Deus tem nos proposto, irmãos. 1 Crônicas, capítulo 15, vai nos ensinar como que a arca tem que ser carregada. E não é qualquer levita, é da descendência dos coatitas. Eles que tinham que estar carregando a arca. Nesses 3 meses, a arca ficou sobreposta na casa de Obed-edom. Ficou instalada na casa de Obed-edom. A Bíblia diz que com 3 meses Deus abençoou tudo que Obed-edom tinha. Deus abençoou a família de Obed-edom. Deus abençoou os teus bens. Deus abençoou a vida de Obed-edom. Por quê? Porque ele deu total importância para a presença de Deus. Ele deu total importância para a arca de Deus. Obed-edom não tinha um palacete, não tinha a melhor casa, mas eu creio, eu quero conjecturar biblicamente que ele colocou a arca no melhor lugar da casa dele. E aí agora ele presta adoração a um Deus fiel, descendente de levitas. Obed-edom está entendendo que o negócio dele, o ofício dele é cuidar da arca, da manutenção da arca e da manutenção da adoração. Eu não posso só me contentar em estar na igreja. Você não pode só se contentar em estar na igreja. Tem que estar no lugar de adoração, tem que estar buscando a presença e trazendo a arca como Deus quer. Nós estamos vivendo tempos que a comodidade ou o comum tem invadido a igreja, irmãos. E a igreja é na terra. Ah, todo mundo está fazendo. Não é porque todo mundo está fazendo que é o certo. Mesmo que ninguém esteja fazendo, o certo é certo e o errado é errado. Não vem com essa, eu não fiz porque não me deram oportunidade. Deus nos dá oportunidade todos os dias.
Eu não fiz porque ninguém me avisou. Davi tinha condição de trazer as crônicas a ele e ele vê o que a palavra estava dizendo. Ele vê o que a Bíblia estava dizendo, o que os escritos estavam dizendo para trazer a presença de Deus. Ele falhou. Mas nesses 3 meses, enquanto Davi está pensando como ele ia trazer a arca, Deus estava abençoando a casa de Obed-edom. Porque não é como começamos, mas é se começamos da forma certa. Ah, não, o importante não é como começamos, pastor. Começou errado, vai dar certo. Não, começou errado, vai dar errado. Começou errado, vai ter frustração. Começou errado, vai ter perca. Começou errado, vamos ferir pessoas. Mas tudo que começa certo, vai certo até o final. Às vezes nós não temos a estrutura para começar, mas temos que começar certo. Nós temos que começar primeiro obedecendo. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Por causa da desobediência. Ah, mas ele não sabia porque não consultou. É a mesma coisa de alguém pecar hoje e falar, eu não sabia porque não consultou a Bíblia. Porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Não é por falta de quem ensina, irmão. Não é por falta de quem ensina. Eu sou pastor e eu posso dizer isso para você. Não é por falta de quem ensina, é por falta de conhecimento. Porque às vezes nós não queremos buscar o conhecimento porque aquilo vai contra aquilo que nós queremos viver. Vai contra a conduta que nós queremos fazer. Vai contra o caráter que nós queremos expressar. Então, por isso que nós não queremos o conhecimento. É por isso que nós não queremos estar embasado na verdade e sempre culpamos alguém. É culpa do fulano, é culpa do ciclano, é culpa do beltrano. Ah, eu estava lá, é o A, é o B, é o C. Mas muda de lugar é o mesmo problema, porque a culpa é minha, a culpa é sua. Nós queremos carregar a arca em carro de boi de qualquer maneira. Aí nós vamos machucando, matando, ferindo e trazendo a decepção a Deus sobre a nossa vida. Pastor, misericórdia, você acha que era para usar morrer? Só que Deus não se deixa escarnecer, então por causa da imprudência morreu. Uzá não estava pronto para tocar. Uzá não estava pronto. Não era para ele tocar. Não era para ele chegar ali e colocar a mão na arca. Mas sabe o que aconteceu? Era para os levitas carregar. Mas deram o ofício para o boi. Sabe qual que é o problema? Nós queremos colocar a presença de Deus em qualquer coisa para ela ser carregada. A revelação desceu hoje. Preguei essa palavra ontem na igreja, mas Deus está dando outra revelação hoje. Sabe qual que é o problema? Nós queremos se apoiar em alguém e querer que ele carregue a presença de Deus para nós. E se ele não tem condição, vai frustrar todo mundo. Mas eu tenho que carregar a presença. Eu tenho que saber como levar a presença. Você tem que saber como levar a presença. Não é ser 100% perfeito. Porque nós não somos. Deus abençoe nossa irmã Ana Fernandes. Mas carregar a presença todos os dias em lugar de arrependimento, em lugar de sujeição a Deus, em vontade de servir, irmãos. 3 meses, 90 dias, Deus abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. A notícia chega em Davi, que Deus abençoou a Obed-edom por causa da arca do Senhor. A Bíblia diz que Davi, de um salto, se põe em pé, se alegra, e agora ele vai buscar os anciões, ele vai buscar na palavra como deveria se carregar a arca do Senhor, a arca de Deus. Vamos entender, então, que não é de qualquer forma. Essa é a primeira coisa. Tá? Ah, Senhor, pastor, um dia eu estou animado em servir, outro dia eu não tô animado. Irmãos, o desânimo vem na vida de todo mundo. Você está achando que não vem no meu, na minha vida? Você está achando que não vem na vida das autoridades maiores? Vem. Mas nós renunciamos o dia mau, a tristeza para adorar a Deus. Porque senão nós paramos no meio do caminho. Eu sempre falo para os irmãos, vocês acham que eu entro naquela porta ali do gabinete pastoral para assumir a tribuna, feliz, com um sorriso no rosto, todo dia é hoje, vai? Não. Tem dia que só pela misericórdia, mas eu entendo. Chegou o momento da adoração. Eu não posso deixar nada roubar isso de mim. Eu não posso deixar o problema roubar a presença de mim. Eu não posso deixar o problema roubar a intimidade de mim. Eu não posso deixar a situação me roubar a intimidade com Deus. Não, não pode. É momento de adorar. E na adoração Deus transforma. Na adoração Deus trabalha.
Enquanto Obed-Edom estava ali, a sua casa não tinha nada, ele estava em adoração, Deus supriu todas as necessidades. E abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tinha. A saber que ele teve 8 filhos. Abençoou até a esposa e ele com 8 filhos. Sabe qual que é o nosso problema? Nosso problema como ser humano é tomar atitude. Porque coisa ruim nós falamos é para nós mesmos. Coisa boa nós falamos é para o outro ali. Irmãos, você tem capacidade de vencer. Você tem capacidade de lutar. Você tem capacidade de realizar tudo aquilo que Deus tem te proposto. Deus abençoe nosso irmão Júlio. Mas é necessário nós tomarmos atitude. A Bíblia diz que agora Davi vem de uma forma diferente. Ele agora traz os levitas. Na primeira busca da arca, na primeira tentativa, o sacrifício era 2 bois para trazer a arca num carro de boi. Mas agora, na segunda vez, Davi traz uma boiada, traz os levitas, traz a adoração, traz o sacrifício, traz o entendimento, traz o propósito para levar a arca até onde ele quer. Então nós vamos entender a seguinte forma: carro de boi nunca mais. Carro de boi não foi feito para carregar a presença de Deus. Pastor, carro de boi simboliza o quê? Todas as maneiras que a Bíblia não diz para carregarmos a presença. A primeira delas é que tem invadido esse tempo. Eu tenho contato com Deus direto. Eu não preciso de homem algum. É a primeira coisa que já está errado. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai se não for por mim. Todos os acessos a Deus que não é por Jesus é atalho. Nunca vai ser caminho. Deus abençoe nossa irmã Célia. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Todos os caminhos fora de Jesus é tudo atalho. E não tem adoração nisso aí não. Então já corta por isso aí. Segundo, quem vai adorar tem que ter comunhão. Quem vai adorar tem que ter interesse. Quem vai adorar tem que estar com seu espírito liberto de todas as coisas para poder trazer a presença. A Bíblia diz que Davi agora ele vem de uma forma diferente. Ele vem preparado para levar a arca da casa de Obed-Edom. Quando Davi recebe a notícia que Deus prosperou e abençoou a casa de Obed-Edom, ele falou: agora é a hora. Mas eu tenho que fazer da maneira certa. A Bíblia diz que agora os levitas estão lá, dando passos igual compassados. Cada 6 passos para, adora o Senhor, sacrifica um boi e continua. Pastor, mas vai demorar muito. Não é o tanto que demora. É o lugar e o propósito de Deus sobre a nossa vida. Não é o tanto que demora, irmãos. Não é o tanto, porque aprovado não repete prova. Davi agora está sendo aprovado por Deus. Ele reprovou a primeira vez, mas agora ele está sendo aprovado. Ele está pensando, independe o tempo que vai demorar. Eu só quero levar a presença de Deus até a cidade. Eu só quero levar a presença de Deus diante do povo. Eu só quero restaurar essa aliança com a arca de Deus. Então, às vezes, nós queremos assim, no estalar de dedos, mas nós não fazemos nada para isso acontecer. Nós ficamos embasados em pessoas, em coisas, em momentos. Um momento, irmãos, ele não pode dizer e nem direcionar o que nós vamos viver com Cristo. Porque muitos homens e mulheres da Bíblia passaram maus momentos, maus bocados, mas eles não deixaram de adorar. Eles não deixaram de buscar a presença. Eles não deixaram de glorificar a Deus. O nosso problema é achar que nós temos que ser vistos sempre. Não. Quem tem que aparecer na nossa vida é Deus. Quem tem que aparecer na nossa vida é Jesus. Quem tem que aparecer na nossa vida é o Espírito Santo. Para de pular etapa. Para de dar jeitinho. Para de fazer do jeito que achamos. Não é o jeito que eu penso. Não é o jeito que eu quero, é o jeito que a palavra diz. Eu sempre vou dizer isso. Eu sempre, irmãos. Independente de quem acha que é certo ou errado. Mas é o que eu aprendi, então vou sempre dizer. Não é o meu jeito, não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é o jeito que a palavra está ordenando. É o propósito que a palavra está direcionando. Porque se fosse do jeito que o Davi queria,
E olha que ele não era qualquer um, era o homem segundo o coração de Deus. É ungido de Deus, mas imprudentemente foi buscar a arca, perdeu. Sabe qual que é o negócio? É que nós estamos dando mais importância para outras coisas do que para a presença. Pastor, me prova. Faz um culto de entregar a bênção. Lota. Pastor, me prova. Faz um culto com revelação fora da palavra, porque a maior revelação é a palavra de Deus, viu? Tem pessoas que têm dom, não sou contra, Deus também me usa na revelação, mas é embasado nisso aqui, ó, tá? É Bíblia. Faz um culto desse do receba para você ver. É gente que não cabe dentro da igreja, mas prega a palavra para conserto. Prega a palavra para arrependimento. Pega a palavra para todo mundo ir morar no céu. Ah, vai ter alguns que vão torcer a cara e vai dizer, não, eu não quero isso não. Do jeito que eu tô, tá bom. Irmãos, nós podemos fazer tudo o que queremos. Tá? Pastor, misericórdia, podemos fazer tudo o que queremos. A única coisa que nós não vamos poder é entrar no céu. A única coisa que nós não vamos poder é levar a presença com interesse. A única coisa que nós não vamos poder é ser testificado por Jesus na terra. Pastor, eu posso servir a Deus da minha forma, do jeito que eu quero? Aí é um problema seu. Pastor, eu posso fazer tudo o que eu estou pensando? É uma escolha tua. Só não vai querer depois entrar no céu. Só não vai querer depois trazer a aliança de volta. Só não vai querer depois chegar no último dia e falar, Senhor, olha, ó. Não. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Para aqueles que renunciaram, vão dizer, bem-vindo e bendito de meu Pai. Obed-edom não adorou a Deus por causa das bênçãos, ele adorou porque sabia que era importante. Depois, lá você vai ver no capítulo 15, no mesmo capítulo 15 de Crônicas, 1 Crônicas, a partir do verso 18 ao 24, Obed-edom, como porteiro, como levita da casa do Senhor. Sabe por quê? Porque a adoração estava nele. Adore a Deus, irmão. Traga a presença de volta. Traga Deus para a tua vida. Traga Deus para os seus negócios. Traga Deus para o teu dia. Traga Deus para a tua intimidade. Deixa Deus nos mover. Deixa o Espírito Santo falar conosco. Eu não entendo essa presença de Deus que muitos dizem que tem, mas não conseguem perdoar. Eu não entendo essa presença de Deus que muitos dizem que carrega, mas não consegue estar em comunhão. Eu não entendo. Eu não entendo essa presença de Deus que muitos dizem que tem, mas faz acepção de pessoas. Eu não entendo. Essa presença não é a presença de Jesus, não é a presença de Deus que a Bíblia fala. Eu não entendo, tá? Essa presença que muitos falam que carrega, mas compactua com o pecado. Não é a presença de Jesus, não é a presença de Deus. Porque a Bíblia nos ensina a amar o pecador e rejeitar o pecado. Não, aqui não. Tá? Não. Porque às vezes nós queremos ouvir palavras doces, do que tudo. Ah, é meu amigo, falou o que eu quero ouvir. Não é seu amigo. Não quer te confrontar. Não quer ficar num momento ruim com você ali, porque é melhor uma verdade do que mil mentiras. Não. Irmãos, amigo fala a verdade. Jesus é o fiel amigo. Jesus é a verdade. Ah? Pedro disse, não vou deixar matar o senhor, não vou deixar o senhor ir, não vou deixar te prender. Ele falou, opa, viu que estava em Pedro. Porque Pedro deu brecha, ele falou, para trás de mim, Satanás. Pastor, Deus falou para Pedro, não, Pedro deu brecha. Porque Pedro quis colocar o peito na frente de Jesus. Mas a hora que a boca apertou mesmo, que Jesus tinha sido preso, perguntaram, é um deles? Ele, não. É assim, você fala igual a eles? Não. Eu vi você com ele, falou, não, negou Jesus 3 vezes. Porque não é defender na hora que está na frente. É permanecer a hora que ninguém está vendo. Tem muita gente que louva a Deus com os lábios, mas o coração está apodrecido, putrificado, irmãos. E Deus não quer que ficamos dessa forma. Ah, falou o santo. Eu não sou o santo. Eu não sou o homem mais santo da terra, não. Eu sou santificado por Cristo Jesus, separado para boa obra, mas eu estou aprendendo, juntamente com você nessa manhã. Sabe qual que é o negócio?
Nós queremos ouvir palavras doces. Nós queremos estar na presença de Deus só se alegrando. E eu quero dizer para você, irmãos, que essa palavra que nós estamos ministrando e vivendo aqui é palavra de confronto. O dia que ela massagear o nosso ego, foge, porque daí alguma coisa está errada. Mas ela sempre vai nos constranger, sempre vai nos apertar para que haja um alinhamento. Sabe o que acontece? Chegou a hora de nós queimarmos o carro de boi. Chegou a hora de nós abandonarmos o carro de boi e carregar a presença de Deus dentro de nós. Pastor, mas eu não sou levita, eu não canto. Quem diz que levita é aquele que canta? Levita é aquele que cuida da obra do Senhor. Levita é aquele que é separado para cuidar juntamente com o sacerdote no ofício de manutenção da obra. Antes era a arca, hoje é o Espírito Santo. Hoje é o Espírito Santo que está dentro de nós, né? Tem gente que diz que está cheio do Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, não. É outro Espírito, né? Não é o Espírito Santo, não. Cuidado com esse Espírito aí, tá? Deus me falou, não tem uma base bíblica, não obedece à liderança, não dá bom testemunho de crente. Que Espírito Santo é esse, irmãos? Pode ser para mim, pode ser para você, porque às vezes nós vamos terceirizando. Olha, misericórdia por outro. Se eu não obedeço a palavra, se eu não obedeço a voz de Deus, se eu não obedeço a liderança, que Espírito Santo eu estou cheio? Pode ter algum dom aí, mas cheio do Espírito Santo não me engana não, tá? Não vem com essa não. Eu quero orar com você nessa manhã para nós entregarmos o carro de boi para ser queimado diante do sacrifício que somos eu e você diante da presença do Senhor. Nós somos um sacrifício santo e agradável diante do Senhor. Vamos orar nesta manhã para entregar o carro de boi. Depois nós vamos orar para algumas pessoas. Tá? Em nome de Jesus. Você vai pensar, pastor, o que é o carro de boi? Tudo aquilo que me faz levar a presença de qualquer maneira. Tudo aquilo que me faz achar que está tudo certo. Está tudo legal. Não preciso mudar nada. É assim e acabou. Cuidado, hein? Eu sempre estou mudando, porque conversão é mudança de caminho. Quando eu sei que eu estou indo para o caminho certo, pastor? Quando eu consigo ser melhor do que eu fui ontem. Quando eu consigo ser melhor do que eu fui ontem. Na verdade, aí entrou aqui nosso irmão Alexandre. Irmã Cristina, irmão Alexandre, senti saudade de vocês hoje no culto, senti a falta de vocês, meus irmãos, tá? Espero que nós possamos aí, domingo, estar juntos. Domingo não, sábado. Sábado nós temos culto na Fazenda São Paulo, tá? Lá na casa do Diácono Edson, Diaconisa Maria, vamos retomar o culto lá. Nossa irmã Maria já se recuperou muito bem, né? Estava passando por um período aí difícil, tá? Mas Deus deu vitória e nós vamos retomar os cultos lá. Então vamos orar nesta manhã para colocar os carros de boi. Pastor, um dia eu estou animado, um dia eu estou desanimado. É carro de boi. Pastor, não estou suportando a prova. É carro de boi. Pastor, estou pensando em desistir. Carro de boi. Pastor, não consigo perdoar. Carro de boi. Pastor, não consigo ser liberto desse pecado. Carro de boi. Pastor, não consigo ser liberto do vício. Carro de boi. Pastor, eu preciso de alguma reconciliação. Carro de boi. E tem vários, isso é alguns exemplos, mas tem aí você e Deus, né? Então vamos orar nesta manhã para que nós possamos trazer a presença de volta para a nossa vida. Para que nós possamos estar louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Senhor meu Deus e eterno Pai. Nesta manhã de segunda-feira, meu Pai. Nesta manhã com propósito, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar. Nesta manhã, Senhor Jesus, nós queremos desfazer do carro de boi, porque é uma forma de carregar que os filisteus fizeram. Então que todo sentimento de adoração filisteu, meu Pai, sobre a nossa vida caia por terra. Que toda forma errônea de carregar a presença nesta manhã caia por terra. Carro de boi vai sendo destruído. Vai formando lenha para a verdadeira adoração. Vai formando lenha para o verdadeiro sacrifício, Senhor. Meu Pai, eu quero te pedir nesta manhã que o Senhor alcance a vida dos meus irmãos, Pai. Que eles venham ser libertos, restaurados, vivificados diante da tua presença. E que o teu nome, Senhor Jesus, venha a ser exaltado na totalidade, ó Pai.
que eles possam ter forças, que eles possam ser restaurados, que eles possam ser curados, libertos na totalidade, Senhor, de toda religiosidade, de toda prisão, de todo falso entendimento, de todo engano que está nos ouvidos e nos olhos, meu Pai. Mas que a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, faça conforme o Teu querer e Teu efetuar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu peço oração para nossa neta Maria, né, que está, né, passando aí por um pico de febre. E todas as vezes que a Maria tem febre, irmãos, né, ataca, como que chama aquilo lá, Valéria? Ataca a convulsão, irmãos, tá? E o Júnior e a Luana estão lá na UPA em Garça, né? Toda vez que a febre quer apoderar Maria, ele já tem que correr, né? Ficar controlando a febre. E eu peço a oração dos irmãos, tá? Para nos ajudar em oração, para que Deus entre com providência, para que Deus dê vitória, Deus dê sabedoria ao médico também, porque nós não podemos ser ignorantes, irmãos. Tem coisa que é para Deus e tem coisa que Deus deixou para a medicina. Deus abençoe nosso irmão Alisson, tá? Então nós temos que ter esse conhecimento e esse entendimento. Eu peço a oração, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos, quanto mais a igreja unida em oração. E se você tem um pedido de oração, esse é o momento, tá? Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Então, chegou na era de Nacon, é o lugar de arrepender-se, é o lugar de consolar e também ser consolado, é o lugar de aliança com Deus, tá? É o lugar que Deus está dizendo, ó, dessa forma eu não quero que carregue a minha presença, dessa forma eu não quero que vocês continuem. Então, vamos seguir da maneira que Deus está falando. Vamos levar da maneira que Deus está dizendo. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eterno Pai, eu apresento a vida da Maria, Senhor Jesus. Que toda febre, Senhor meu Pai, venha deixar ela agora em nome de Jesus. Que toda convulsão, Senhor meu Pai, venha ser repreendida em nome de Jesus, Pai. Dê sabedoria para os teus pais, dê sabedoria para os médicos, enfermeiros, meu Pai. Porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é Deus, meu Pai, fiel. O Senhor é Deus da totalidade, então que nós possamos, Senhor Jesus, entregar nas tuas mãos e confiar. Entregar nas tuas mãos e bendizer. Entregar nas tuas mãos e crer no milagre, Senhor. Pai, eu te louvo em nome de Jesus e desde já te agradeço. Lembrando que às 19 horas hoje nós temos oração aberta para toda a igreja, irmãos. Às 19 horas nós temos oração, nós oramos cerca de 40 minutos e depois Deus sempre nos dá uma palavra, sempre nos alimenta, tá? Então venha. Oração é muito importante para a intimidade com Deus. Deus abençoe, fiquem todos na paz, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Irmãos, lembrando, se Deus assim nos permitir, quarta-feira às 10 horas nós temos um encontro marcado. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe. Está finalizado mais uma manhã com propósito.